Shalom Aleichem. Quero falar com vocês a respeito do conhecimento de Hashem. O conhecimento de Hashem não é para todos. Assim como dizem muitas religiões, falam que o conhecimento é para todos. Mas com certeza, o conhecimento não é para todos. O conhecimento é reduzido a algumas pessoas. Sempre foi assim. E eu vou lhe mostrar nas Escrituras. Conhecer a Hashem, conhecer a palavra de Hashem, não é para todo mundo. Nem todos têm a oportunidade de ser salvo. Aqui, o mestre, o Mashiach, em Matityahu, ou Matityahu, capítulo 13, versículo 10 e 11 diz assim: cercando-os dele, os Talmide cercaram Mashiach para perguntar algo sobre as parábolas. Capítulo 13, o versículo 10 e 11. Cercando dele os Talmide, disseram-lhe: por que lhes falas por meio das parábolas? Por que lhe falas por meio das parábolas? O Mashiach respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Matityahu, capítulo 13, versículo 10 e 11. O Mashiach aqui deixa claro. Falava por parábolas porque só os alunos dele, os aprendizes, os talmidim, poderiam ter segredos dos céus. As outras pessoas não cabia a ela conhecer. Lucas, capítulo 13, versículo 23 e 24, diz o seguinte: e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? Então aqui interrogaram o Mashiach: são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Muitos vão procurar entrar pela porta, mas não vão poder. O texto anterior do Mashiach fala que falava por parábola para que nem todos poderiam entender os segredos dos céus, do reino, ter o conhecimento da palavra. Nem todos poderiam. Agora aqui o Mashiach diz que muitos vão querer entrar pela porta da vida, da salvação, mas nem todos vão poder. Querer não é poder. E muitos querem ser salvos, mas não podem ser salvos. Você vê que igrejas evangélicas em todo local tem, então a salvação está aí, a porta a qualquer local. Como? Se muitos vão querer, mas não acharão, ou não poderão. Depende da tradução. O que é que impede a pessoa de querer e não poder? A pessoa quer, mas não pode entrar. O que é que impede?
Matitiá ou Matitiahu, dependendo da sua tradução judaica. Se for na brasileira, é Mateus. Diz Matitiá, capítulo 23, versículo do 13 ao 15. Capítulo 23, versículo do 13 ao 15, diz assim: Mas ai de vós, mestres da Torá, e perushim, hipócritas. Em outras traduções, tem de perushim, tem fariseus, hipócritas. Pois, o que é que eles fazem, o mestre da Torá? O que é que o mestre da Torá faz? Pois, fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entra e nem deixai entrar o que estão querendo. É sério. Os mestres dos ensinamentos não entram no reino e ainda impede que as pessoas entrem no reino. O texto continua: Ai de vós, mestre da Torá, perushim, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrerei mais rigoroso juízo. Ai de vós, mestre da Torá e perushim, hipócritas, pois percorrei o mar, a terra, atrás de um seguidor do judaísmo. E depois que vocês acham eles, o que é que vocês fazem? Fazem um filho da condenação eterna 2 vezes mais do que vocês. Hipócritas. Vocês estão empatando que as pessoas entrem no reino de Hashem. Vocês estão empatando o conhecimento de Hashem para as pessoas serem salvas. Miseráveis. Raça de víbora. Como é que poderão escapar da condenação da hiena programada para Hassatã e seus demônios? Foram feitos para eles. Mas vocês entrarão lá por empatarem que as pessoas entrem. Mashiach deixa muito claro. Mashiach fala. E eles não deixam os que querem entrar. E eles também não entram. Mas eles fazem coisa pior depois que conquistam uma pessoa. Ele faz aquela pessoa ser condenada 2 vezes mais à condenação eterna do que eles. Você nota aqui que a salvação não é para todos. Alguns querem, mas não poderão, por causa dos mestres dos ensinamentos. Eles fecharão. Mas esse não é o único motivo que alguns não possam entrar. Porque aqueles que são verdadeiros, aqueles que são sinceros no espírito e verdade, esses encontrarão a verdade e a porta que conduz à salvação. Esses encontrarão o caminho que leva as pessoas a serem salvas. Sabem por quê?
Porque Hashem, ele examina as pessoas para ver se as pessoas são merecedoras de conhecer a verdade, ser libertas e salvas. Meiahu ou Meiá, depende da sua tradução judaica. No Brasil, Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz: Eu, Adonai, esquadrilho o coração e provo os rins, a fim de dar cada um o que as suas ações e condutas merecem. O profeta aqui, Meiá, capítulo 17, versículo 10, fala que Hashem examina a pessoa para saber se ela é merecedora de conhecer a verdade. E segundo as motivações do coração da pessoa, Hashem dá cada um segundo o seu coração. Hashem não vai trazer uma pessoa para conhecer a verdade se o espírito dela e o coração dela não está voltado para Hashem. Se o espírito dela e o coração dela não vai se voltar para Hashem. Então, Hashem não traz essa pessoa para a verdade. Pelo contrário, Hashem, ele faz algo com essa pessoa, algo muito sério. Se essa pessoa tiver um coração ruim, tendências má, o que é que Hashem faz com ela? Hashem destrói ela? Hashem purifica ela? Não. Jeremias Meiahu fala que Hashem dá a cada um segundo as suas ações. As suas ações que vai determinar o que você quer, o que você vai ser e qual será a sua recompensa. Se as suas ações for má, Hashem não vai lhe libertar para que possa ser salvo. É segundo as suas ações. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 25 ao 28. Nota o que diz Romanos, capítulo 1, 25 ao 28. Pessoas que foram examinadas por Hashem, como fala o profeta Meiá, Hashem dá a cada um segundo as suas ações. Versículo 25 diz assim. O 25 diz: transformaram a verdade de Hashem em mentira, quando adoraram e serviram as coisas criadas no lugar do Criador. Louvado seja Adonai para sempre. E assim seja segundo a tua vontade. Versículo 26 diz: esta é a razão de Hashem lhe ter dado paixões destrutivas, de forma tal que as suas mulheres trocaram relações sexuais naturais pelas não naturais. Da mesma forma, os homens destinando das relações naturais com o sexo oposto,
arderem de paixões uns pelos outros. Homens cometendo atos vergonhosos com os outros homens e recebendo pessoalmente a penalidade apropriada da sua perversão. Isto é, pelo fato de não terem considerado a Hashem digno de conhecimento. O próprio Hashem, versículo 28, o próprio Hashem os entregou a linha de pensamento inúteis para que eles realizassem coisas impróprias. Que mostra o próprio Hashem entregou aqueles homens aos pensamentos inúteis para que eles fizessem coisas piores. Aquilo que o profeta Meia falou. Hashem examina para dar cada um segundo as suas ações. Como Mashiach fala que o conhecimento não é para todos. O conhecimento de Hashem. Ele mesmo ensinava só para os seus Talmid. Só os Talmid dele tinham o conhecimento. Mas isso é certo. Porque nós, judeus, escondemos os conhecimentos de Hashem. Assim como Mashiach falava em parábola só para os seus, Mashiach fala também que a porta é estreita e poucos são os que acham. E outros vão tentar achar, mas não acharão. Vão tentar entrar, mas não entrarão. Por quê? Porque nós temos essa cultura de esconder o que é sagrado de Hashem. Porque não podemos falar todas as verdades. Quando você conhece um judeu, naquele dia você é analisado pelo judeu. Você não sabe. Mas você é analisado, sua conduta, o seu olhar, o seu falar. Quando você mostra interesse pelo judaísmo, aí a análise fica mais fina. Para saber se você é merecedor de ter o conhecimento de Hashem. Para saber se você não é um porco. Para saber se você ama Hashem de espírito e verdade, como disse o Mashiach. Por quê? Para saber se você não é um porco. O conhecimento de Hashem é sagrado. Kadosh, é santo, é puro, assim como Hashem. Se você for um porco, não é digno de ter o conhecimento de Hashem. O próprio Mashiach falou isso. Matiti Yah, ou Matiti Yahu, capítulo 7, versículo 6. Olha o que o Mashiach fala para os Talmidim, ensinando os seus alunos a serem homens que preservem os segredos sagrados. Ele diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça, pois eles pisarão com os pés e, voltando-se contra vocês, vão destruí-los. Titiá 7:6.
Mashi é muito sábio, nos ensinou direito, e nem todos poderão se tornar judeus. Vocês são examinados por Hashem. Só aqueles realmente que forem merecedores de conhecer o conhecimento certo. Baruch haba, Baruch hu.